Histórias assombradas. Demossogra e a vela negra. Desfiz o feitiço. Vamos ver. Boa noite, Ana e assombrados. Me chamo Fulana e venho contar para vocês a minha história com a minha ex-sogra, a qual desgraçou o meu relacionamento antes de tudo, tá? Aviso que é longo o texto. Bom, para que entendam, preciso esclarecer algumas coisas. Primeiramente, minha ex-sogra sempre gostou de um terreiro, mesmo não sendo da religião, pois ela é de uma religião asiática. Mesmo assim, sempre ia jogar tarô com pessoas da Umbanda e às vezes com taróloga. Sim, é pessoal que coloca cartas ciganas, enfim. Bom, fora isso, meu ex-namorado sempre dizia para mim que às vezes ele era obrigado a mentir por causa da mãe dele, para defendê-la, pois ela fazia coisas contra pessoas da própria família e ele tinha que defendê-la. Guardem essa informação, é importante. Demossogra é o apelido para ela, mas vou chamá-la assim sem colocar outros nomes, pois se tivesse nome pior, se tivesse nome pior para chamá-la, eu chamaria Maria Catarina, Maledite, Demodite, é pouco para representá-la, mas deixemos então Demossogra. Conheci o Fernando, nomes trocados, ok, nome fictício. Conheci o Fernando num site de relacionamento e ficamos conversando por 6 meses. Bom, Fernando estava se formando em medicina e tinha uma vida muito complicada. O pai era adoecido, acamado, estava no último grau do Alzheimer. Não recordava de ninguém, não falava, não se mexia, era restrito ao leito e precisava de técnicas de enfermagem para cuidar dele, e a sua esposa, a demossogra, também cuidava e revezava com o Fernando às madrugadas. Fernando queria uma namorada, pois já tinha 26 anos e ainda não tinha ali tido a sua intimidade. Bom, ele já tinha 26 anos e ainda era virgem. E havia beijado apenas uma mulher que ainda era uma prostituta, tadinho. Sua mãe não queria que ele conhecesse outra mulher, ainda mais por site de relacionamentos. Marcamos para nos encontrar no verão. Eu estava indo à cidade para comprar uns materiais de trabalho para a faculdade e aproveitei para marcar um encontro com ele. Ele estava no estágio, no hospital, e fugiu do estágio para me encontrar. E fez isso escondido de sua mãe. Nesse dia começamos a namorar. Estávamos já apaixonados um pelo outro e era definitivo, queríamos namorar. E foi como aconteceu. Nos víamos uma vez ao mês, num final de semana, devido à correria de nossas vidas. E ele passou a frequentar a minha casa e eu a dele. Então, conheci a demossogra e meu ex-sogro acamado. Fernando me confidenciou que era sonho dele que o pai o visse com uma namorada antes de morrer, mesmo sem entender a situação, e isso pude realizar. Com o tempo, ficava cada vez mais difícil de nos encontrarmos, devido às chantagens da demossogra. Ela dizia: teu pai vai morrer e a culpa será da fulana, porque ela quer que tu saia de casa para ir vê-la. Ela vai acabar matando teu pai e a culpa será de vocês dois. Ana, ela socava o meu ex-sogro de raiva quando o Fernando saía comigo e nos praguejava. Ela ficava com o coração na mão, pois ele ficava com o coração na mão, pois a mãe não deixava ele sair de casa, a não ser para ir ao estágio no hospital. Isso porque tinha 26 anos. Fora isso, ele não tinha permissão de fazer nada, nem de namorar, nem de sair. Ao contrário dela, que saía para viajar, saía para passear, e ele tinha que ficar preso em casa.
Mesmo com as técnicas de enfermagem lá cuidando do pai dele, ele não tinha direito de fazer nada, só ela podia. Eu já havia reparado nisso e comentei com ele certa vez, e ele me respondeu o seguinte: Fulana, eu devo minha existência à minha mãe e tenho que fazer tudo por ela sem reclamar. Eu, indignada, perguntei o porquê. E ele me respondeu que sentia remorso de dizer não para a mãe dele, que sabia das chantagens que ela fazia, mas que relevava porque era mãe dele. Daí eu respondi: eu também sou grata aos meus pais pela vida que eu tenho, mas eu faço tudo o que eu quero. Meus pais não mandam na minha vida, pois eu sou maior de idade e quando tenho que fazer algo, eu converso com eles. Trocamos umas ideias sobre o que fazer, mas quem decide sou eu. E com o Fernando não era assim. Ele tinha que fazer exatamente o que a mãe dele queria para ele. Ele não tinha vontade própria para nada. O tempo foi passando e ela parecia querer competir comigo, sendo que não havia lógica, pois ela era a mãe e eu a namorada. Sempre que eu oferecia ajuda para fazer algo, ela dizia: deixa que eu faço melhor. Pode. Eu reclamava para o Fernando que isso que ela fazia era feio, mas ele não fazia nada. Ele dizia que tentava apaziguar a situação, mas não era fácil discutir com a mãe dele, devido às chantagens. Os anos foram passando, sempre naquela mesma situação. Ela chantageando ele, querendo ele sempre colado nela, isso é, acordávamos às 6 da manhã e dormíamos às 11 horas da noite. E nesse tempo, ele era obrigado a estar direto do lado dela, conversando com ela todo o tempo e fazendo as coisas com ela direto. E eu de canto, senão dava briga, e ela chantageava ele. Às vezes eu até pensava que ela queria ser a mulher do próprio filho, sabe? Pois eu só poderia ficar com ele após o tempo que ela estivesse satisfeita. Ou seja, 23 horas por dia ele tinha que ficar colado na mãe. A última hora que sobrava era minha. Eu não podia abraçar ele na frente dela. Eu não podia beijar ele. Eu não podia nem sentar do lado que ela se incomodava. Eu pedindo para ele me ver, para ele ficar comigo, para ele pedir para ela dar uma volta, para dar sossego para nós. E ele no meio das duas tentando se virar nos 30. Misericórdia. Quando ele me presenteava, ele tinha que presentear a mãe também. Quando me beijava, mas tinha que beijar a mãe também. Se me chamava de um apelido carinhoso, tinha que chamar a mãe dele também. Senão a demosogra surtava. Então começou a acontecer certas coisas, como ele dizer que precisava finalizar um trabalho de proteção. Eu estranhei. Bom, não contei, mas sempre fui paranormal. E certa vez eu vi 2 homens negros enormes do lado dele. E eu perguntei ao Fernando o que era aquilo que o acompanhava. E ele me contou que foi com a demosogra em um terreiro de Umbanda, não sei, algum terreiro, e fez um trabalho de proteção. Até hoje eu não sei proteção para quê. Eu sei que aqueles seres me davam medo. Eu fiz o Fernando me prometer que jamais faria outro trabalho. Expliquei que o universo cobraria por aquilo, que ele não podia fazer trabalho de magia, ainda mais com entidades baixas. Ele mais uma vez me respondeu que a mãe dele tinha mandado e ele obedecia. A mulher tomava conta da mente dele. Ele acompanhava muitas vezes a mãe nesses lugares, o que me preocupava, pois ele sempre voltava estranho. E sempre voltava estranho também quando ia às reuniões dessa outra religião asiática. Voltava perturbado, revoltado. Eu questionava o que estava acontecendo, mas ele não me revelava nada.
Perguntei por que ele ia a essas reuniões e ele me falou que ia por causa da mãe dele, pois ele não aguentava mais participar daquilo. Ou seja, tinha vezes que ele não precisava ir, mas a mãe dele preferia ver ele limpando as privadas do pessoal lá da religião, da filosofia lá, cozinhando, arrumando e limpando tudo sob os olhares doentio dela, do que deixar ele descansar no final de semana comigo. Sendo que ele trabalhava direto de segunda a sexta, tendo só o sábado e domingo para descansar. Então, certa vez, ele disse que foi consultar com a vidente. E ele me revelou que a vidente do tarô havia dito que eu e ele terminaríamos o relacionamento em breve. Relevei, pois era a mesma vidente da mãe dele. Ou seja, bem que ela podia falar o que a mãe dele queria, pois ela não queria nós dois juntos. E a demossogra era danada, era persuasiva. Eu não acreditava nessas coisas de umbanda e tentava descobrir mais, mas era em vão, ele não me contava nada. Vivia triste, reclamando da mãe dele, da vida ruim que ele levava. Passou mais um ano. Meu ex-sogro faleceu. Eu havia sonhado com o falecimento dele e depois de uma semana ele veio a óbito. Eu fui ao enterro, acompanhei tudo de perto. Aproveitei também para contrariar a demossogra, que havia dito que quem mataria o marido dela era eu, por fazer o Fernando se afastar uma vez ao mês para me ver. Coisa que jamais aconteceu, pois não tínhamos culpa. No carro, na volta do velório, eu vim sentada no meio, fingindo dormir. A demossogra do meu lado e a melhor amiga dela do outro. Foi aí que entendi como ela conheceu o meu ex-sogro. A demossogra se aproximou do meu ex-sogro quando ele ainda era casado e o seduziu, fazendo ele deixar a família dele e vir morar com ela, deixando filhos e esposa. Ela tratou de engravidar e aí veio o Fernando. E o tempo foi passando. Claro que o ex-sogro era cerca de 50 anos mais velho que ela. E ficou adoentado, com Alzheimer, e veio a falecer. E daí entendi o porquê o irmão do Fernando não vinha vê-lo. E o motivo de não gostar da demossogra. E a melhor amiga da demossogra dava razão para ela ainda. Tipo, tá certo em tirar o marido da outra. Era muito estranho. Eu não compreendia como um relacionamento tóxico entre mãe e filho podia dar certo. Quando comecei a namorar ele, até na mesma cama, os dois dormiam. Pensa na situação esquisita, Ana. Com o tempo de namoro, eu pedi para ele dormir num quarto separado. E acataram, graças a Deus. E após conseguir que ele dormisse com a porta fechada, gente, era muito difícil. Ele tinha que ter permissão até para fazer amor comigo. Era uma situação muito delicada. Eu pensava que após o falecimento do ex-sogro, as coisas iam melhorar, pois ele seria mais livre. Foi um baita engano da minha parte. A situação só piorou. Ela ficou mais autoritária e controladora e começou a proibir a minha ida na sua casa. O Fernando me falava: a minha mãe não quer a sua presença aqui em casa. Mesmo ela não estando. Que absurdo! Eu era namorada dele há 3 anos. Não era desconhecida, não era uma estranha. E não tinha feito nada de mal para ela me odiar tanto. Então deixei assim e não fui vê-lo naquele mês. Após a minha formatura, a situação piorou. Ele ficou estranho, esquisito, abatido. Fazia tudo o que a mãe dele mandava sem questionar, sem reclamar, e passou a me maltratar. Não era mais cavalheiro, não era mais educado, não se preocupava mais comigo, reclamava de mim porque a mãe dele não estava agradada comigo. E por esse motivo, ele tinha que me desdenhar também. Até o diálogo estava ruim,
Dizia que eu estragava os planos da mãe dele, sendo que eu o via uma vez no mês e no final de semana que eu ia vê-lo ou ele vinha. Nós dois estragávamos os planos da mãe dele? Pode isso? Tipo Norman Bates, né? Sei lá. Então questionei ele e ele nada me falava. Certa vez, a última vez que falei com ele, exprimi ele até ele me contar o que é que estava acontecendo. Ele terminou o relacionamento, alegando que ele não estava bem. Lembra que eu comentei que ele mentia para defender a mãe quando ela fazia coisas ruins para os outros? Pois bem, a mãe dele mandou ele terminar o relacionamento comigo, pois ela me detestava e não me aguentava, sendo que eu nunca fiz nada para aquela mulher. Isso eu descobri quando cheguei em casa e a minha mãe me contou, pois ligou para ele, perguntando o que é que tinha acontecido. E sim, assombrados, ele mentiu para mim na tentativa de ocultar a participação da mãe dele quando terminou comigo. Devem estar se perguntando onde está o sobrenatural disso tudo, colega? Bom, é agora que entra. Ela fez um trabalho de magia negra para separar nós dois. E eu descobri porque me deu uma vontade imensa de ir a uma taróloga sem ligação com religiões. Deixo claro isso. Eu sei lá por quê. Eu acho que estava sendo induzida pelo além. Para descobrir e quando a mulher abriu as cartas, lá estava o trabalho de magia dela. E a taróloga me respondeu assim: "Tu teve problema com a sua sogra, né?" Ela fez um trabalho de magia, escondido do filho dela, muito bem escondido, e foi isso que o fez mudar e terminar o relacionamento. Aquilo foi a gota d'água. Eu, saturada daquela demossogra do capeta, decidi devolver o feitiço que ela nos fez. Isso mesmo. Eu não sou maledite, eu não sou ruim, eu não sei fazer magia. Eu procurei na internet um feitiço para devolver trabalho feito. Comprei uma vela negra e coloquei uma blusa do Fernando que havia ficado na minha casa após o término e uma blusa minha embaixo da vela acesa. Rezei a mandinga que prometia desfazer o feitiço e ordenei que fosse desfeito, tirando de mim e do Fernando o feitiço e devolvendo tudo para a demossogra. Finalizei dizendo que o feitiço volte contra o feiticeiro. Um cheiro de terreiro adentrou meu quarto e sons de tambor deu para ouvir sons de tambores dentro do quarto e aquele cheiro de terreiro. Eu me apavorei e eu rezei fervorosamente, acho que umas 6 vezes a mandinga de devolver o feitiço. A minha voz chegou a ecoar e no fim eu me senti uns 1000 quilos mais leve. A demossogra teve o retorno do seu feitiço e espero conseguir me libertar do que ela me fez, para minha vida poder andar e a do Fernando também, pois até hoje ele me procura dizendo que não consegue me esquecer, mas preso àquele feitiço jamais poderíamos tentar ser livres. Espero do fundo do coração que a reza que eu fiz tenha sido suficiente para quebrar essa coisa ruim que essa demossogra nos fez, pois ele me ama e eu o amo. E só não estamos juntos por causa daquela demossogra do capeta que se disfarça de mãe. O que me questiono com tudo isso é como uma mãe faz isso com um filho. Criou, deu amor e possui o filho como um escravo, sem vontade na vida. Como uma pessoa tem coração e consciência para fazer isso com alguém? Eu não entendo, Ana. O que tu achaste dessa situação? Seria algo de vidas passadas entre mim e ela, para ela me odiar tanto a ponto de fazer tudo o que fez? Qual a opinião de vocês, assombrados? Muita luz para todos nós e que Deus nos livre dessas pessoas ruins. Desculpa pelo relato longo. Tá valendo. Isso. Eu achei a música das Maledite. Eu achei a música, pessoal. É da Rita Lee.
É aquela que ela fala assim, Deus me... como que é? Deus me... Tipo, Deus me desvie da sua maldade, Deus que me guarde da tua inveja. A música vai falando... como que é? Que Deus me livre e guarde de você. Eu esqueci a música agora, mas é essa daí, tá? Da Rita Lee. Acho que a música é Reza, uma coisa assim, o nome da música. Eu não sei. Mas enfim, a hora que vocês escutarem a letra dessa música, vocês vão ver falar, é a música Paz Maledite. Enfim, ela é uma pessoa doente, a Demossogra. Só pode. Não é certa, isso não é normal, não é um comportamento saudável, não é um comportamento normal. Por quê? Pode ter uma explicação com vidas passadas? Pode, mas eu acho que não está relacionado com você. Fosse você, fosse a Beltrana, fosse a Ciclana, o problema ia ser o mesmo. Ela ia fazer as mesmas coisas. O problema não é você. O problema é outra mulher na vida dele. Se for alguma coisa de vida passada, é entre ela e o filho. Talvez na outra vida ele tenha sido marido dela ou esposa dela, tipo, ela era o marido, e aí foi feito alguma coisa que nessa vida ele tem que falar amém pra ela e ela sentar o pau nele. Não sei, gente, é uma explicação assim, né, do espiritual, mas pode ser que simplesmente ela não bate bem e ela acabou deixando o filho doente também, porque aceitar tudo isso, né, de cabeça baixa, também não tá muito certo. Ela acabou afetando o cara. A não ser que também ela tenha feito feitiço, o que não me deixaria espantada, por próprio filho. Quase que uma amarração pro filho ficar com ela, que a gente já viu um lance desse em outro relato, de mãe possessiva desse jeito também. Horrível para ele, horrível. Ele não vai ter uma construção de... Enfim. Olha, por mais que ele consiga se libertar dela, o que todos esses anos de como que eu falo? Dela em cima dele, assim, o que isso não causou nele? Será que ele vai conseguir se libertar facilmente disso? Será que ele também não chega a ter uma certa dependência da mãe? Porque pode ser ruim, não sei o quê, mas de repente, a hora que você acha que está separando os dois, ele começa a sentir a falta. Enfim, não sei. Não sei, é uma relação complicada. Mas, gente, eu também eu não entendo. A única coisa que vem na minha cabeça, a pessoa não é certa, a pessoa é doente. Não é certo fazer isso, não é normal. Está gostando dos relatos no Reverso Assombrado? Então não se esqueça de deixar o seu like. E é claro, se ainda não for inscrito, se inscreva.